O último vídeo que eu gravei lá no YouTube, e cheguei a colocar alguns pedaços menores nas outras redes sociais, eu falei sobre programação mental, sobre algo que faz a pessoa retornar para a base, né? Faz com que ela tenha as mesmas atitudes que sempre teve e com isso tenha os mesmos resultados que sempre teve. Eu não sei se você que está me ouvindo nesse vídeo, né, lembra de uma situação que pode ter ocorrido na sua vida onde você viu alguém fazendo, tá? A pessoa avançar num relacionamento, numa situação financeira, você entender que a coisa está dando certo e de repente a pessoa volta para o mesmo lugar e não entende a razão, ela não sabe como isso aconteceu, como é que pode ter voltado, estar naquele mesmo lugar, afinal ela estava avançando, ela estava conseguindo ter um alto rendimento, ela tinha resolvido fazer as coisas darem certo, ela fez toda uma programação e começou a fazer as coisas funcionarem da maneira como deveria. Ela seguiu um roteiro e viu o resultado começar a acontecer. E de repente, do nada, ela volta para o mesmo ponto em que estava, como se tivesse estalado os dedos. Ou seja, estava tão perto de um resultado positivo, de um alto rendimento naquilo que ela considerava necessário financeiramente falando, ou no campo de relacionamento, tá? Não importa, o que importa é o que a pessoa quer, o alto rendimento que ela espera. Então isso está ligado à conquista que ela quer ter na vida, pode ser financeiro ou relacionamento. Então imagina uma pessoa que está ali diante de um quadro super positivo, onde ela desenhou cirurgicamente os caminhos para chegar lá, e de repente ela vê que está acontecendo e de repente ela olha e não está mais. Ela está no mesmo ponto em que estava, como se tivesse caído um castelo de cartas que ela estava montando, sabe? Uma cena que me lembra bem isso, nessa programação mental, no filme A Múmia, com Tom Cruise, quando ele está dentro da igreja brigando com a múmia, tá ele e aquela outra atriz, a loira, eles estão brigando com a múmia, ele sai correndo, ele entra numa van, e ele começa a correr pela floresta, ele começa a fugir, e a atriz fala para ele, não, porque ela está na sua cabeça, porque ela está descontrolando, não tá, ele começa a brigar com ela, e de repente ele olha para frente, porque ele dá de cara com a igreja e mete o pé no freio. E aí ele fala assim, ela está na minha cabeça. Ou seja, isso é uma programação mental. A múmia, né, essa atriz que fez o papel de múmia, entrou na cabeça dele, fez com que ele achasse que estava indo embora daquele lugar, mas na verdade ele retornou sem perceber e deu de cara com a igreja novamente. É assim que acontece nas nossas vidas e a gente não percebe porque isso está enraizado, isso é profundo, nós não percebemos. Eu vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo certa vez. Algumas pessoas aqui já conhecem a minha história, conhecem a história da minha esposa, do nosso casamento, sabem que nós tivemos uma quebra muito grande, muito profunda, ao ponto de a gente morar embaixo da ponte. Isso não é nenhuma vergonha e também não é papinho para chamar a atenção de ninguém, porque isso é muito sério. Isso leva realmente a pessoa a passar por uma situação na vida que é insuportável e é preciso que alguém tenha coragem de falar. As pessoas às vezes têm coragem de falar só que está no bem bom, mas a grande verdade é que vida é altos e baixos. É como você ligar um aparelho de eletrocardiograma e aquele ponteirinho, né, aquele gráfico ficar subindo e descendo, isso é a vida. Se a vida fosse uma linha reta, seria a morte, não seria a vida. Então, a vida é isso, a vida é a gente estar bem, a gente estar mal. O importante é que a gente consiga achar um equilíbrio para se manter mais bem do que mal. Porque algumas quedas a gente vai ter e é bom que a gente tenha, porque isso nos tira da zona de conforto, faz com que a gente cresça. Mas é importante que a gente tenha uma queda controlada, né? Ou seja, a gente perdeu, mas perdeu dentro de uma margem de erro, porque a gente fez um estudo e a gente teve um controle mental. Esse é o ponto, controle mental. Então, assim, para vocês entenderem, esse sou eu que estou falando que tive uma quebra, e eu consegui sair dessa quebra de uma maneira muito, assim, muito doída no início, porque eu me perdia, não sabia o que estava acontecendo, eu fiquei da noite para o dia, eu perdi tudo que eu tinha, e eu tinha uma vida muito confortável, sabe? E da noite para o dia eu não tinha nada, eu estava vendendo a minha cama que eu dormia para comprar comida, depois de ter vendido geladeira, fogão e tudo mais. Imagina a loucura emocional na cabeça de uma pessoa. Só que lá dentro eu entendi o que estava acontecendo comigo, eu comecei a me reconstruir, eu comecei a tirar certos pesos da minha vida que estavam sobrecarregando a minha vida e comecei então a ter tempo de olhar para mim e começar a fazer um mapeamento e ver o que estava certo, o que estava errado e o que eu precisava mudar. Isso levou tempo, não tem como falar num vídeo só para vocês, eu quero que vocês peguem só essas partes, a parte onde eu estava muito bem, a parte onde eu quebrei, a parte onde eu me reconstruí, porque eu tirei pesos da minha vida, e depois eu comecei a caminhar novamente, eu comecei a criar um desenho para onde eu queria voltar, certo? Ou seja, primeira coisa, pensei no meu network, segunda coisa, pensei naquilo que eu era bom, naquilo que eu já fazia que dava certo.
antes da quebra. E eu falei, então eu vou ter que jogar para cima disso, até porque, como eu disse, tem muito mais história. Deus me chamou a atenção, Deus me apontou para isso porque eu vinha fazendo outras coisas, enfim. E eu escutei, eu aceitei e eu comecei então a desenhar em cima disso. Eu comecei a fazer todo um planejamento, uma pessoa que tinha passado por baixo de uma ponte, tinha perdido tudo que tinha na vida, a família foi separada, as filhas foram morar em outra casa, sabe? E de repente ele estava voltando, ou seja, ele estava muito emocionado com tudo aquilo, para chegar onde ele queria novamente, e ao mesmo tempo machucado com o que tinha acontecido. Isso é história para muitos mais vídeos, tá? Até para uma live, de repente, de 1 hora, para mostrar uma programação que é feita, inclusive, nessa hora. Você tem uma programação que te leva para esse lugar, que nesse lugar, se você não vigia, cria-se uma outra programação que não deixa você sair mais. Você fica ali para sempre. Tá? Aconteceu comigo, sabe? Eu fiquei preso a isso e aconteceu com um grande amigo meu, um irmão que eu tenho, que tinha uma situação de vida extremamente maior do que a minha, e na pandemia ele quebrou também no zero, porque ele trabalhava com eventos e precisava disso, e ele falou a mesma coisa para mim, que eu falei no meu pensamento. Eu agora quero ser pequeno para não perder mais. E no pequeno eu consigo controlar, eu tenho medo de perder. Entende? Então lá na quebra, lá no fundo do poço, existe uma outra programação que acaba sendo feita, que a gente não percebe e que aquela ali é muito perigosa, porque pode te prender ali por muito tempo na vida. Mas enfim, eu consegui então redesenhar a minha vida, criei uma trilha, eu falei, aqui que eu vou, tem que fazer isso, assim, 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 desse jeito. Estudei sobre marketing, estudei sobre estratégias na internet, estudei sobre Google AdSense, eu estudei sobre fazer uma campanha inteligente, eu fiz tudo que vocês podem imaginar, virando madrugadas e muitas vezes chorando, tá? E consegui construir isso. Muito bem, tudo construído, e me faltava dinheiro para investir na propaganda, na campanha, sabe? Mas eu tinha uma certeza que Deus tinha me chamado para aquilo, para eu voltar para aquele ponto. E eu falei, eu tenho R$30 só. R$30 eu compro comida, ou R$30 eu boto na campanha para ver o que acontece, porque eu estou na fé, eu estou indo pela fé. Deus disse que vai me mostrar uma terra no caminho, eu tenho que ir. Se eu ficar aqui parado, com tudo feito em cima da mesa, eu não vou ver a terra prometida. Eu tenho que botar agora o pé na estrada. O pé na estrada seria a campanha rodar. R$7 por dia era o menor volume de dinheiro que a internet nem aceitava. O Google AdSense poderia, né, colocar ali, cadastrar nele. Eu disse, então é 7 por dia, 7 vezes 5, 35. Eu acho que R$35 tem ainda, e eu consigo então ter 5 dias de campanha no ar. Pega a visão, eu tenho 5 dias de campanha no ar. Muito bem, assim eu fiz, eu joguei a campanha para frente, e detalhe, tá? Quando eu joguei a campanha para frente, eu estava com medo que meu gás acabasse. Mas R$35 não ia comprar gás. Eu tinha meio quilo de arroz, talvez meio de feijão também em casa, com meia dúzia de ovos e meia caixa de leite, enfim, era tudo acabando mesmo. E eu falei assim, tá, mas R$35 são 5 dias na internet. Ou eu coloco isso ali e eu tenho chance de comprar as coisas, ou então eu vou continuar até acabar o meio quilo de tudo. Eu coloquei para rodar a internet. Entenda uma coisa, dentro de uma campanha inteligente, eu fiz tudo certinho, botei para rodar de 7 da manhã às 10 da noite, 7 da manhã às 10 da noite, peguem esse horário, e falei, vai para frente. Muito bem, fui dormir, no dia seguinte, quando era mais ou menos 10 horas da manhã, 10h30, o telefone tocou. Era uma empresa querendo fazer um orçamento grande para compra de plantas. Eu tenho muitos contatos, eu trabalho com paisagismo minha vida inteira. Sabe, eu dou aula de paisagismo, então assim, eu tenho um curso na internet, eu tenho um conhecimento muito grande, São Paulo, Sul, Rio de Janeiro, claro, eu moro aqui, enfim, eu tenho muito conhecimento de fornecedores que vendem a preço de produtor. Eu disse, então, ok, eu vendo planta também, eu sou um revendedor, nesse caso eu sou um revendedor, para executar o projeto, né, criar o projeto, executar, ok, eu sou um artista, um arquiteto paisagista. Agora, para venda, eu sou um fornecedor, não tem problema nenhum, eu sou um representante. Muito bem. Fiz o orçamento, a pessoa pediu também o orçamento para fazer a execução do trabalho, isso nas primeiras 3 horas e meia de campanha, primeiro dia, eu tinha 5 dias para rodar. Ok, isso foi para frente, né, por licitação, lógico, mais de uma empresa, era obra pública, e no 5º dia, depois eu falo sobre essa empresa, mas no 5º dia, eu recebi às 10h02 da noite. Por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção. No primeiro dia, 10 da manhã,
e era de 7 às 10 da noite. No quinto dia, meu último dia de campanha, eu recebi uma ligação 10 horas da noite, 10 horas e 2 minutos. E ela fechou 10 horas. Então eu entendo o seguinte, eu entendo que o cliente estava olhando na internet, viu a empresa, enquanto ele estava lendo e foi me chamar no WhatsApp, passou os 2 minutos, certo? Ele foi o último, a porta estava fechando, ele entrou. Muito bem. E aí é que entra uma grande questão. Eu consegui quebrar vários padrões que foram criados durante a minha quebra. No lugar em que eu estava, em que eu perdi tudo, em que eu fiquei muito mal, em que eu me senti muito pequeno, minha autoestima destruída, a minha esperança de futuro corrompida naquele momento, eu consegui quebrar todos esses padrões, eu consegui voltar para o mercado. Fiz a campanha e entrei. Os clientes me procuraram. Muito bem. A empresa ainda estava rodando ainda nessa época. Esse cliente, eu cobrei a visita técnica, ele depositou a visita técnica, eu fui fazer a visita para ele, lá próximo de Angra dos Reis. Num condomínio de um padrão alto, né? O meu cliente chegou de avião a jato, ele tinha um jatinho, ele chegou lá de jatinho, uma casa espetacular. Eu estava dentro do meu ambiente, um ambiente que eu sempre andei, com os clientes que eu sempre tive. Paisagismo te gera clientes nível AAA. São pessoas que podem. Eu sempre andei no meio de pessoas, sabe, da mídia, ou esportistas, ou atrizes, atores, enfim, radialistas, políticos. Eu sempre andei nesse meio, é o meu meio. Antes de eu quebrar, eu estava sempre nesse meio. Então, para mim, era muito normal estar na casa desse cliente. Não tinha problema nenhum. Só que tem uma grande questão nesse momento todo aí, que é a programação mental, que eu estou aqui falando com vocês, que pega e faz a gente voltar para o mesmo ponto em que a gente estava. Tudo que eu passei mexeu muito com a minha emoção. Eu estava muito emocionado, já tinha uns 3 anos. Eu estava muito mal, já tinha uns 3 anos. Muita coisa tinha acontecido durante esse período. E uma semana antes de eu ir na casa desse cliente, eu fiquei uma semana sem gás. O meu gás acabou e eu não tinha como comprar. Então, quando eu botei a campanha no ar, eu já estava sem gás. Eu estava fazendo as coisas no micro-ondas. Você imagina você ser um gigante no que você faz, você ter a certeza de quem você é, o Deus que você carrega no seu coração, só que ao mesmo tempo você está destruído financeiramente, a sua autoestima está muito baixa para você chegar na casa de um cliente desse jeito. Não teve problema nenhum. A minha reprogramação foi muito forte. Eu cheguei lá, como sempre estive na casa de todos os meus clientes, nos lugares que sempre andei, sabe, com os carros importados, com as motos importadas, com a minha situação financeira sempre maravilhosa, graças a Deus. Eu cheguei lá igual, sem nenhum problema, totalmente no controle, totalmente no controle. Muito bem, totalmente na fé, inclusive, deixando isso bem claro. Fiz a visita técnica, tirei todas as medidas minuciosamente, porque era um terreno muito grande, eram 3 platores, ou seja, como se fossem 3 partes de um jardim, e todos eles com um grau de informação muito grande, ou seja, era preciso que tivesse uma grande identidade aquele jardim, para o nível de casa que era, e pela geografia do terreno, por ser separado. Ou seja, tem uma entrada que parece os fundos da casa, porque a entrada principal acabou ficando sendo o lugar onde as lanchas atracavam. Então, a frente da casa, até um arquiteto amigo meu que fez a planta dessas casas, eram 9 casas, elas ficaram voltadas para o canal. Então, é como se ali fosse a galinha dos ovos de ouro do condomínio, do arquiteto, da construtora, à frente do canal. A parte de trás da casa ficou uma parte como se fosse realmente a parte de trás, mas era a frente, você chegava de carro na casa. Então, você tinha que trabalhar 2 frentes. Você tinha que fazer a parte da entrada de veículos, uma parte muito, na minha visão, para o cliente que era, para a casa que era, para o condomínio que era, ou seja, a proposta num todo, tinha que ser um trabalho monumental. E essa é a minha arte. Eu trabalho muito com a arte do paisagismo, sabe, com a arquitetura do paisagismo. Eu não trabalho com plantas. Isso é a minha visão. Muito bem, eu fiz a primeira proposta, uma proposta que ficou em quase 200 mil, mais os pisos para fazer a paginação toda externa da casa que não tinha piso ainda. A responsabilidade seria minha de fazer. Eu criei toda a paginação na escala, eu fiz todos os pisos, levantei todas as quantidades, todos os tamanhos certos de cada piso e levantei o orçamento, passava de 200 mil a proposta, muito bem. Eu passei a proposta para o cliente muito seguro, tudo certo, muito bacana. Fiz mais 2 propostas que de praxe eu faço, para ter 3 opções, 2 comerciais e uma proposta dentro daquilo que eu entendo como arte final, aquilo que a casa pede, a arquitetura pede, o cliente pede, aquilo que o cliente fala comigo, a energia que ele transborda, os desejos que ele tem e as necessidades também. Muito bem, seria a proposta ouro, a proposta prata e a proposta bronze, digamos assim. Eu faço as 3 e eu entrego as 3.
Só que eu não sabia que eu estava dentro de uma outra programação ainda que não tinha acabado, que é a programação mental, onde gera um emocional e que você começa a olhar para aquilo e fala, cara, é minha volta, sabe? Tudo que eu passei esse tempo todo, porque eu não consegui levantar, eu estou voltando, eu estou dentro da casa do cliente, eu botei R$35 numa campanha, no primeiro dia eu recebi um pedido, no último dia eu recebi outro, eu já estou aqui fazendo o que eu amo, o que eu sei, a arte que eu domino, sabe? E aí eu comecei a fazer os desenhos todos no escalímetro, fiz um troço maravilhoso no papel, ficou lindo demais, quantifiquei tudo, peguei todas as plantas, tabela de cores, combinação, né, porque a gente trabalha no Paisino com textura, com cor, com formas, então assim, tudo isso joguei na planilha, ficou lindo, levantei a questão dos valores, coloquei plantas comestíveis com várias aplicações dentro das vitaminas, saúde, perfeito, tudo com base no que eu conversei com o cliente. E eu passei a proposta para o cliente. O que acontece? Eu sabia o que ia acontecer comigo se aquele trabalho naquele momento não fosse fechado. E ao mesmo tempo eu estava muito empolgado com aquele trabalho, por ser o meu retorno. E aí eu me deixei levar pelo sentimento, a minha esposa também, mandamos uma mensagem para o cliente, falamos, como não tivemos resposta, lógico, ele falou que estava viajando, ok, normal, uma pessoa, né, de uma situação financeira realmente diferenciada, enfim. E a espera natural e normal, que eu sempre lidei muito bem com isso, por ter uma quantidade muito grande de clientes em andamento, naquele momento eu não soube. Então a troca de mensagem para cá, uma troca de mensagem para lá, eu tenho certeza que afugentou ele, que criou na cabeça dele o seguinte: como eu posso confiar neste profissional, este montante de dinheiro que ele está me cobrando, se ele me parece ter um descontrole emocional por não saber esperar? Eu não cobrei em nenhum momento, não fiz nada demais, eu simplesmente falei, tudo bem, eu não tive a resposta ainda, acredito que vocês não queiram fechar e tal, enfim, mas se quiserem conversar, e pum. Pode ser outra coisa, pode ser também Deus agindo, não é para fazer, ok, mas eu quero dizer o seguinte, que pode ter sido a minha atitude que demonstrou um desequilíbrio, que demonstrou uma falta de controle ou uma necessidade excessiva. Posso confiar nesse cara, eu faço o depósito para ele, como é que eu faço se ele não fizer o trabalho? Não sei. Mas o que eu sei é que eu estava muito emocionado. E essa programação mental fez com que eu perdesse esse trabalho. Agradeço demais, porque esse resultado me fez sair dessa última programação e eu voltei para o jogo e eu consegui resolver o problema de uma maneira geral. Inclusive, depois eu fiquei uma semana contando a água que eu bebia. Importante eu falar isso para vocês, eu fiquei mais uma semana contando a água que eu bebia. Eu bebia 3 goles, parecia que eu estava no deserto. Pra vocês entenderem como eu estava naquele momento. Por isso foi difícil controlar. Mas depois eu consegui reverter isso, isso me ensinou muita coisa e a partir dali eu tive uma nova conduta, um novo controle emocional, uma nova programação emocional. Fez com que eu controlasse a minha situação e o meu relacionamento com os futuros clientes depois disso fossem relacionamentos profissionais dentro do que eu sou, mas não soube transmitir naquele momento com aquele outro cliente. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês o seguinte, resumindo, cuidado, vocês podem estar tomando decisões com base no que vocês passaram no passado. Isso faz com que vocês voltem para o mesmo lugar sem perceberem, e isso é muito complicado, porque vai passar muito tempo na vida de vocês conseguindo avançar, tendo condição de construir, tendo condição de criar novas trilhas, e vocês começam a avançar e de repente vocês perdem tudo. Um relacionamento, no trabalho, sabe, numa empresa que vocês estão abrindo, ou numa empresa que vocês já têm, ou numa profissão que vocês carregam e vocês não conseguem colocar para frente. Trabalho, não misturem emoção com trabalho, sabe? No trabalho é a razão que manda, as decisões são tomadas pela razão. A emoção a gente utiliza para comemorar com quem a gente ama, com quem a gente confiou a nossa vida, certo? Então assim, fizemos um trabalho lindo para o cliente, um projeto maravilhoso de 200 mil, de 500 mil, entregamos para o cliente, tudo dentro do que ele esperava e precisava, comemoramos com ele, parabéns, fez a melhor escolha, está aqui, se falta mais alguma coisa, por favor, essa é a hora, fala comigo, vocês têm uma garantia de 60 dias, falem comigo a qualquer momento, vou vir fazer novas visitas aqui para acompanhar o plantio todo, enfim, todos os materiais que foram colocados, mas assim, tchau, sejam felizes.
Essa emoção agora fica para eles comemorarem em família. Dali eu saio com o business formado, completo, volto para minha casa e na minha casa eu faço uma comemoração emocionada dentro de casa, ou num restaurante, ou numa viagem, não importa, mas a emoção é com a minha família. Afinal de contas, a gente está nessa trilha junto. Eu e minha esposa viramos uma pessoa só, uma carne só, como diz Deus em Gênesis, e com as nossas filhas nós formamos uma família e temos a responsabilidade de representar essa instituição que Deus criou para que nós possamos levar isso para o mundo e mostrar que uma família unida dessa forma faz a diferença no mundo e pode fazer do mundo um lugar muito melhor. Essa é a matemática, não tem outra. Então cuidado só com a programação que vocês estão carregando hoje, porque carregando vocês estão. Todos nós estamos. Isso é fato. Nós somos standard até o ponto em que nós temos grandes problemas, não aguentamos mais, então a gente entra numa retífica pessoal e começamos a fazer o mapeamento e começamos a enfrentar, fazer pequenas mudanças até que a gente consiga ter um feedback necessário. É como no Google AdSense, né? Você faz ali uma campanha e de repente você quer ver as métricas da campanha. Você tem pouco tempo, você não consegue. É preciso que você comece a caminhar e você comece a ver então a palavra-chave que deu certo, o título que deu certo, a descrição que foi bacana, o que não foi você vai corrigindo e daqui a pouco você tem uma campanha hiper inteligente, com um retorno muito grande de fechamento de contratos, gastando muito pouco dinheiro no que diz respeito aos cliques daquele anúncio. A mesma coisa é a vida. A gente vai fazendo pequenos ajustes até que a gente tenha um feedback, que a gente fala assim, caramba, esse é o caminho. Agora, fechou. Mudanças, vamos ter a vida inteira. Mas esse equilíbrio entre o alto desempenho nos resultados e o alto desempenho no equilíbrio emocional, isso a gente tem que conseguir controlar. Isso é uma responsabilidade nossa, uma obrigação nossa. A gente tem que saber controlar isso para que a gente consiga ter um alinhamento e a gente consiga caminhar sempre para frente e para cima. O que não pode é ficar, emoção cai, o negócio está indo, mas daqui a pouco o negócio cai de novo, aí você levanta o negócio, você deixa a família para trás, o seu equilíbrio emocional, os seus resultados dentro de casa você não tem. Então, equilibrou isso, você está bem com a sua família, está bem com você mesmo, você está tranquilo, você faz o teu business funcionar, acabou, a matemática é essa. Então assim, isso é um testemunho nosso, eu faço isso em nome da minha mulher também, que vive tudo isso comigo, a gente trabalha junto e nos ensinou muito e eu espero que isso de alguma forma também alerte vocês sobre algo que esteja acontecendo nesse momento ou no futuro, tá? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe vocês e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, eu estou aqui para falar com vocês, tá? Deus abençoe vocês.